Para conhecer Belo Horizonte, eu convido a senhora Catita Jardim, psicóloga, mestre em psicologia pela UFRN, doutora em saúde pública com ênfase em saúde mental pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz e coordenadora da saúde mental de Itaguaí, Rio de Janeiro. Obrigada. Bom dia, pessoas. Espero que vocês me escutem daí. Eu sou péssima em falar nesses microfones assim. Tá dando para ouvir direitinho? Prefiro. Então, quando eu recebi esse convite, né, foi um momento muito interessante, porque eu estava entrando em contato com a Rose para poder conversar com ela sobre o curso que o pessoal daqui de Belo Horizonte dava, e dá ainda, né, para atenção básica sobre saúde mental. Eu tinha acabado de assumir a coordenação de saúde mental de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. E, durante essa conversa, depois da gente, né, falar sobre isso, ela me convidou para vir aqui para poder falar um pouco de BH. Porque o que aconteceu? BH surgiu na minha vida num momento muito importante, né? E, assim, eu não vou contar a história toda. Vou contar muito o meu recorte, né, de como é que eu vim parar aqui. E são fatos que começaram lá em 2004, quando eu era ainda estagiária de psicologia, né, abriu-se, naquele ano, né, a possibilidade de um estágio no SAMU, em Aracaju. Né, eu fiz a minha graduação em psicologia em Aracaju e abriu a possibilidade de um estágio no SAMU. E era muito aquela coisa, né? Mas o que o psicólogo vai fazer no SAMU, né? A gente entrou lá, era eu e mais 8 colegas, né, que a gente foi para poder discutir estresse no trabalho. Era uma demanda da coordenação do SAMU naquela época, e a gente entrou mais ou menos com essa ideia, né, de que a gente ia ver os profissionais, o nosso foco seriam os profissionais. Só que o que aconteceu? A gente ficava na sala de regulação do SAMU, lá em Aracaju. E aí, sempre que vinha uma demanda psiquiátrica, eles não atendiam. Eles sumariamente diziam, olha, não é com a gente, vocês têm que, né, ir direto para a urgência psiquiátrica ou para a urgência do Hospital Geral, mas o SAMU ele não atende, ele não vai até aí. E aquilo começou a me deixar curiosa. Né? Mas como assim? Quer dizer, então, que um serviço de urgência, né, não pode atender a urgência psiquiátrica? E aí eu lembro que eu fui conversar com o coordenador do SAMU naquela época, com o coordenador da rede de urgência e emergência, para poder perguntar o porquê que eles não faziam. Né? E aí me indicaram a portaria que, naquela época, regia a urgência e emergência, que era a 2048, né, de 2002. E lá estava dizendo que o SAMU precisava, sim, atender às urgências psiquiátricas. Então, aquela dúvida, mas por que eles não faziam isso? E foi exatamente essa questão que me guiou para o mestrado. Né? Eu comecei o mestrado em 2006, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, discutindo atenção à pessoa em crise. Na época, né, a gente chamava de urgência psiquiátrica no SAMU, em Aracaju. Né? Então, eu fiz o mestrado em Natal, mas o meu campo de pesquisa foi Aracaju. E aí voltei como mestranda para o SAMU para poder discutir com eles, num tempo um pouco mais comprido, né, nos 2 anos de mestrado, como que isso se dava, né? Por que essa recusa, por que essa questão de não atender, mesmo tendo uma portaria que dava esse aval. E foi exatamente nesse momento que eu fiquei sabendo da experiência de Belo Horizonte. Né? Isso era 2006, 2007, e Belo Horizonte fazia diferente. Né? O SAMU estava organicamente ligado à saúde mental. Né? Eles tinham os CERSANs, vocês têm os CERSANs, né? Na época, 7 CERSANs funcionando 24 horas. E o que era mais interessante era que a questão da crise, né, da pessoa em crise, do cuidado à pessoa em crise, não era sumariamente rejeitado pelo Serviço de Saúde Mental. Né? E em Aracaju, o que a gente via era muito assim, mesmo lá com, na época, 3 CAPs 3, os CAPs eles não faziam esse cuidado. Né? Então, geralmente, quando a pessoa entrava em crise, a crise era um estado de exceção, né? Onde a pessoa, necessariamente, o projeto terapêutico singular dela era suspenso. E, a partir dali, tomava conta uma tríade, né? Um tripé de cuidado, entre aspas, bem entre aspas, que era encaminhado, né? Era a contenção mecânica, a contenção medicamentosa e a internação de longa permanência, ou no hospital psiquiátrico de lá, ou nas 2 clínicas particulares conveniadas pelo SUS. Então, era mais ou menos assim. E a fala dos profissionais era muito... tipo assim, o CAPES não consegue dar conta, a gente não tem estrutura
Né? Interessante essa questão da estrutura, porque quando a gente para pensar, o que seria uma estrutura para poder cuidar de uma pessoa em crise? Né? A estrutura forte do hospital? Né? As grades, as amarras? É isso que a gente precisa? Porque o que seria uma estrutura para cuidar de crise? Se não é o CAPS, né? Se não é esse serviço substitutivo, se não é no território, que estrutura é essa? Né? E foi aí que, num encontro de saúde mental em Salvador, que aconteceu em 2007, eu encontrei, né, um professor que era desta casa, inclusive, Virgílio de Matos, e ele estava fazendo uma fala sobre Belo Horizonte. E foi aí que as coisas se cruzaram. Quando o Virgílio desceu, eu fui falar com ele, me apresentei, disse que eu era mestranda, né, de psicologia lá na UFRN, e eu queria muito conhecer BH. Porque eu estava exatamente nesse momento onde o que as pessoas me falavam é que era impossível a gente pensar do cuidado na crise no território. Né, do cuidado da pessoa, que você não está cuidando da crise, você está cuidando da pessoa. E que aquilo era impossível de se fazer. Né, e aí eu falei com o Virgílio, e ele prontamente me colocou em contato com a Rose. Né, e aí eu consegui organizar uma visita para BH, e a Rose me recebeu, né, na Secretaria de Saúde aqui, me encaminhou lá para o Serção Pampulha. Né, passei uns 2 dias lá, conhecendo o pessoal, achei sensacional, né, porque em Aracaju os CAPs eles são fechados à chave. Né, portas abertas para quem? Você bate lá, olha, sou eu, tá? Eu sou psicóloga, você me deixa passar, mas as outras pessoas você tem que deixar presa aí dentro. Então, assim, o que seria um serviço de portas abertas, né, nesse sentido? E aqui a primeira coisa que eu me lembro que me chamou mais atenção era que as portas eram abertas. Inclusive, no CAPS que eu fui, tinha uma piscina, as pessoas estavam tomando banho de piscina. E é interessante como os profissionais eles têm medo do que pode acontecer com os usuários quando estão dentro do serviço, né? Ou fora, tipo assim, não. Agora, em Itaguaí, existia uma oficina, né, de futebol, né, que os usuários eles iam andando até a quadra. E aí, depois, uma gestão anterior proibiu que isso acontecesse, porque os usuários eles poderiam ser atropelados nesse percurso. Né? Como assim? Né? Todo mundo pode ser atropelado. Né? Todo mundo. Ou não, né? Isso vai depender. E aí, como que isso era complicado, né? E aí, quando eu cheguei aqui em BH, eu fui perguntar sobre tudo. Eu lembro que eu conversei com o coordenador, na época, que eu não vou lembrar o nome agora, mas nós estávamos em novembro de 2007, e até então tinha sido registrado aqui, no município, somente 6 internações até novembro. Para a gente era uma coisa... Para mim, era uma coisa absurda. Mas como assim? Lá em Aracaju, a gente tem, sei lá, 100 e tantas, 200 e poucas, aqui você só tem 6. E, assim, o que ficou muito claro era que pensar nessa questão da atenção à pessoa em crise no território era exatamente o que o Paulo Amarante fala, né, no livro dele, Atenção Psicossocial, né, que é uma questão estratégica para a saúde mental. Quando a gente coloca isso debaixo do tapete, né, quando a gente não discute essa questão, a gente perde. A gente perde porque o hospital psiquiátrico ele ganha força, ele ganha espaço na rede. Né? Como se, a partir dali, ele tivesse o território, o cuidado que a gente pode fazer no território, ele não tivesse tanta potência quanto ele tem. Então, isso me chamou muito a atenção aqui em BH. E depois, o Polib me acolheu lá no SUP, né? Consegui passar uma madrugada lá com eles, que o SUP é o Serviço de Urgência Psiquiátrica aqui de BH, que a demanda é totalmente regulada, né? Então, é o SAMU que faz, né, regulação para ser encaminhado para o SUP. O SUP nem tem placa na frente. Então, você não pode simplesmente chegar lá e, olha só, estou em crise, né? Eu não sei quem está em crise, então vim aqui trazer para vocês. Não, essa demanda ela é regulada. E, assim, era um serviço completamente diferente da urgência psiquiátrica de Aracaju, né? Que era uma urgência que era anexo a um hospital, continua sendo, né? É anexo a um hospital geral, mas assim totalmente cheio de grades, tem aquele cheiro de manicômio que quem já foi sabe qual é, né? É uma coisa que dificilmente sai da nossa cabeça. E tem todas aquelas grades, tem todos aqueles aparatos de contenção, e que no SUP não tem, né? O SUP era quando eu fui, ele era totalmente decorado, né, com a arte dos usuários do centro de convivência, dos Sersans, e parecia um serviço de saúde. Né? Não era um lugar de prisão, como parecia a urgência psiquiátrica lá em Aracaju. Né? E aquilo me chamou muito a atenção, era muito impactante, porque assim, aquelas pessoas em Aracaju estavam me falando, né, em outros lugares também, que era impossível fazer o que eles estavam fazendo aqui em BH. Só que é o que o Basaglia fala, né? Então, contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática.
né? Relativizar essa ideia do que é possível para a gente, principalmente quando a gente chega na gestão, quando a gente chega num serviço, né, que chega assim, olha, a partir daqui ninguém mais passa, a partir daqui é impossível fazer alguma coisa. É exatamente aí que o manicômio ele se ergue, né? Quando a gente não questiona o porquê que a partir daí não é mais possível, né? E toma isso como uma verdade absoluta. E aí, conhecendo o SUP, né, e o mais interessante era a relação do SUP com o SAMU. Eles têm, eu não sei se eles ainda têm, mas na época eles tinham, né, uma ambulância, uma unidade de suporte avançado, que era uma coisa impossível em outros SAMUs do Brasil, né, porque tem a unidade de suporte básico, que é quando vai o condutor veicular e o auxiliar de enfermagem para poder fazer, né, os atendimentos mais simples, digamos assim, que não precisa de tanta complexidade, e eram essas unidades de suporte básico que atendiam em Aracaju as urgências psiquiátricas. E aqui em BH não. Quem fazia, né, a unidade que fazia esse tipo de atendimento são as unidades de suporte básico, que é uma equipe, né, que tem o médico, tem o enfermeiro, tem o auxiliar de enfermagem, tem um condutor veicular, né, em alguns lugares algum estagiário. Então, assim, era completamente diferente o jeito de Belo Horizonte de lidar com essas situações. E mostrava que aquela ideia do impossível, que era pregado em vários outros lugares, porque assim, eu também passei pelo SAMU de Natal e o discurso era o mesmo. Eu lembro que o coordenador do SAMU de Natal queria montar uma ambulância que, segundo o discurso dele, ela seria igualzinha por fora, mas por dentro ela seria acolchoada, porque, né, vamos dar segurança para as pessoas, né? Então a gente vai treinar as pessoas para conter, né, para que essas contenções elas fiquem confortáveis. Confortáveis para quem, né? Para quem? E aí, Belo Horizonte trouxe esse sopro de possibilidade que me faltava. Até, inclusive, para terminar de escrever a dissertação. Eu defendi em março de 2008, né, e continuei no Núcleo de Educação Permanente das Urgências e Emergências, lá em Aracaju, discutindo sobre atenção à pessoa em crise, né? A gente organizou toda estratégia para poder juntar a rede. Então, eram qualificações, né, transversais. Então, tinha o pessoal do hospital, tinha o pessoal da saúde mental, da atenção básica, né, da urgência e emergência, para a gente poder dialogar. E a gente conseguiu fazer, depois de tudo isso aqui, o primeiro encontro de atenção à pessoa em crise. É o primeiro encontro interredes da atenção à pessoa em crise que o Políbio foi convidado. Ele foi, né? E aí ele fez uma mesa lá com a gente. E assim, foi interessante que depois disso as pessoas começaram a se questionar, né? Então, se em Belo Horizonte isso acontece, por que a gente não pode fazer aqui também, né? O que está faltando? E aí eu lembro que, quando eu cheguei aqui, eu sofri toda essa questão do encantamento, né? Eu fiquei completamente encantada com BH. E eu lembro eu conversando com a Rose na sala dela e falando: Rose, mas eu queria tanto vir para cá, que é tudo lindo, perfeito, tão maravilhoso. Olha só, centro de convivência, Sersan 24 horas, SAMU funcionando. Ela falando: então, Catita, é porque os problemas que vocês têm lá, a gente já passou por aqui e superou. Mas os problemas eles se refinam, né? Eles viram outros problemas. E assim, isso é uma coisa que eu falo sempre e trago isso para a vida de um jeito muito, muito prático, né? E aí, o que aconteceu? Depois, eu entrei no doutorado para poder, né, meu orientador, Paulo Amarante, né, está ali, para continuar discutindo a atenção à pessoa em crise, mas dessa vez no CAPES 3. Né? A minha primeira entrada foi pela urgência, depois eu cheguei, não, agora a gente vai ter que fazer essa bagunça na saúde mental, né? E aí discuti, voltei para Aracaju, para outro CAPES, agora eles têm 4 CAPES 3, né? Aracaju é uma cidade com 600 mil habitantes hoje. São 4 CAPES 3, incluindo um CAPES 3 AD, que é super recente, e um CAPES 1. CAPES 1 ou CAPES 2? Eu acho que é 1. E aí, como a fala das pessoas ainda era a mesma. Olha, a gente até atende, né? A gente é um CAPES 3, a gente até atende, mas se dá muito problema, a gente encaminha para o hospital. Né? E quais eram as justificativas? Né? As justificativas eram: uma pessoa muito agressiva, ela é um perigo para ela é um perigo para os outros. Mas como assim perigo? Né? O que isso quer dizer? Né? E como essa questão da periculosidade ela justifica necessariamente a internação, o isolamento daquela pessoa.
sem ninguém se questionar o que é essa periculosidade, né? A crise ela é completamente arrancada do seu contexto, ela não é vista como um processo, né? Como ela vem de algum lugar. A agressividade também vem de algum lugar. Como todo mundo aqui pode ser agressivo em algum momento, todo mundo é. Né? Só que isso não é trazido, isso é pensado como uma questão patológica mesmo. E aí, BH voltou, né, no doutorado, eu discutindo, né, os serviços substitutivos no Brasil, aí falo de Santos, falo de Belo Horizonte, falo do Sersans, do SUP, né, então sempre presente. E aí defendi a tese de doutorado agora em julho de 2014. E, em agosto, fui chamada para poder começar, né, assumir a coordenação de saúde mental de Itaguaí, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, com 117 mil habitantes. Né, hoje a gente tem lá um CAPS 2, um CAPS AD, um CAPS I, uma residência terapêutica já com chamada para poder montar uma segunda, um ambulatório de saúde mental, que a gente está repensando ele em vários aspectos, porque qual que é o espaço do ambulatório de saúde mental na RAPS, né? A questão. Principalmente com os NAPs hoje, né? Se a gente tem um NAPs, a gente precisaria de um ambulatório de saúde mental, ou esse ambulatório de saúde mental serve mais para a medicalização do que necessariamente para o cuidado que a gente está pensando. Então, algumas questões aí para ver. E a gente tem 2 leitos no Hospital Geral, né? Uma UPA, o SAMU que está lá, e a gente está tentando dialogar. Então, a grande questão, que é, como eu comecei falando a fala, hoje, a gente está implantando o núcleo de educação permanente. Foi aí quando eu liguei para a Rose para poder pensar como que vocês fizeram aqui, né, com atenção básica. E lá a gente tem 15 unidades básicas de saúde com psicólogo. Então, para poder estreitar, né, essa relação e pensar nesse cuidado no território. Porque, assim, quem melhor do que a atenção básica para pensar território com a gente? Né? Eles estão lá todos os dias, eles sabem, eles conhecem aquelas pessoas. Então, quando a gente faz esse estreitamento com a atenção básica, a nossa prática muda. Essa ideia de que o apoio matricial você vai para ensinar, não necessariamente, a gente vai para compor, né? Para compor, para estar junto, para saber o que eles pensam, para a gente, né, transversalizar os olhares. Então, é mais ou menos o movimento que a gente está fazendo agora, de aproximação. Né? Tanto com a atenção básica, o hospital, que assim estava muito reticente, né, com alguns casos que já tinham acontecido lá. E aí a gente está refazendo pactuações, estamos repensando a rede e começando a questionar a encapsulação do CAPS. Né? A grande questão nossa agora é partir para o território. Né? Então, assim, uma missão, né, que eu assumi e que eu levo muito de BH comigo, né, em todo esse percurso. Então, eu só tenho a agradecer. Né? Então, muito obrigada e um bom encontro para a gente.